Saint-Esprit, il est aussi soumis. o Espírito Santo também é submisso. L'esprit des prophètes. O Espírito dos profetas, Alléluia. Alléluia. Ce ne sont pas des esprits en désordre. não são espíritos desordeiros. Vous entendez, Vão ouvir. vous diminuez et vous arrêtez. Quando ouvir isso, diminui e depois para. Maintenant, nous sommes au niveau des communiqués. Agora é a hora dos anúncios, os Les langues comunicados. sont finies. Ali as línguas pararam. C'est ça l'ordre dans l'église. Essa é a ordem na igreja. Amen. Amém. Et même les dons de prophétie. E mesmo os dons da profecia. Nous sommes au verset 29. Estamos no versículo Pour ce 29. qui concerne des prophètes, Ao que tem a ver os que profetas. 2 ou 3 parlent, Que falem 2 ou 3. que les autres jugent. E os outros julguem. Amen. Amém. Là où on ne s'accorde pas, Ali não é se entender. les gens aiment prophétiser, mais qu'on ne juge pas. As pessoas eles mesmos profetizam, mas ninguém julga. Non. Não. Vous prophétisez, c'est bien, Profetizaste é muito bom, mais qu'on juge. mas deve ser julgado. Amen. Amém. C'est dans l'ordre de 58. É na ordem de 58. Nous allons lire quelque chose là. Vou ler alguma coisa ali. Je crois que je vais bien me rappeler. Eu acho que vou me lembrar muito Ça bem. doit être jugé. Deve ser julgado. Au paragraphe 11, No parágrafo 11 il dit está les dito 9 dons spirituels. que os 9 dons espirituais, Conformément à 1 Corinthiens 12, segundo 1 Coríntios capítulo 12, ces dons, são então esses. nous croyons qu'ils sont actifs aujourd'hui. Nós cremos que estes dons estão operando Et hoje doivent se trouver dans chaque église locale. e devem se encontrar em cada igreja local. Amen. Amém. Et quand ces dons sont exercés, E quando estes dons estão operando, ils doivent observer l'ordre. devem observar a ordem. Amen. Amém. Écoutez, Frère Branham. Escuta, irmão Branham. Je vais retrouver ça. Vou encontrar isso. Paragraphe 31. Parágrafo 31. Ensuite, E em seguinte, avant que quiconque dise quoi que ce soit, antes que quem seja que for falasse qualquer coisa, il faut qu'il y ait dans la salle é necessário que haja Como dentro Deus da ouve. igreja, no mínimo 2 deux pessoas. personnes ou plus 2 pessoas ou mais. qui sont affermis Que sejam firmados. spirituellement Pessoas firmadas dans la espiritualmente doctrine de l'évangile, na doutrina do Evangelho. qui ont un bon discernement de l'esprit, Que tem bom discernimento do qui Espírito. se lèvent et E disent, que levantarão dizendo cela vient du Seigneur. que o que falaram veio de Deus. Amen. Amém. Si cette chose n'a pas lieu, Mas se esta coisa não acontecer, alors les langues ne devraient pas être présentes dans l'église. então estas línguas não podem se encontrar na igreja. Si la personne parle en langue, Se a pessoa fala em língua, a déclaré Paul, Paulo disse, s'il n'y a pas d'interprète se não houver intérprete et tout ça, e tudo isso, qu'elle parle chez elle. que fale a sua casa. S'il n'y a pas d'interprète, Se não houver intérprete, parlez chez vous então fale na tua casa. et laissez l'église de Dieu tranquille. E deixa a igreja de Deus tranquilo. Amen. Amém. Ou à l'endroit où elle se trouve. Ou no lugar onde se encontram. Si c'est dans l'église, Se é na là où igreja, vous êtes assis, onde você está sentado, continue à parler en langue, continua falando em mais à línguas, voix basse.
Mas fale em línguas em voz Parlez à baixa. vous-même et à Dieu. Porque fale consigo mesmo Ne e com Deus. dérangez pas l'Église. Não perturbe a igreja. Car Porque cette personne n'en retire qu'une bénédiction personnelle. Porque esta pessoa só está buscando uma bênção pessoal apenas que vai beneficiar Ce nisso. n'est pas fait pour l'édification de l'Église. Este dom não está lá feito para a edificação da igreja. Cette personne, Esta pessoa, après avoir parlé, depois de falar et qui a l'interprétation, e que haja interpretação, ensuite, e depois 2 ou 3 juges. duas pessoas ou três pessoas julguem Une langue interprétée uma língua já interpretada équivaut à une prophétie. que é equivalente a uma Et profecia. quand il y a une prophétie, E quando há uma profecia, il faut qu'il y ait 2 ou 3 juges. deve haver dois ou três juízes. Quels juges? Que juízes? Des gens affermis As pessoas que são firmes, spirituellement dans la doctrine de l'évangile. que são firmadas espiritualmente na doutrina do Evangelho. Amen. Amen. Ensuite, E 2 depois, ou 3 juges, dois ou três julguem, selon la doctrine de Saint Paul, segundo a doutrina de São Paulo, énoncée dans la Bible, que foi dito na Bíblia, qui dit qu'il faut que ça soit jugé par 2 ou par 3 juges. que disse que deve ser julgado por dois ou três juízes. Et quand on en arrive là, E quando você chega nesse nível, non, vous n'aimez pas les dons. ou vocês não gostam dos dons, Nous les aimons. nós amamos os dons. Nous avons besoin des dons authentiques. Nós necessitamos os dons Des autênticos, dons qui travaillent dans l'ordre et la bienséance. os que trabalham em ordem e decência, Et des prophéties qui se soumettent au jugement des juges. e as profecias submissas ao julgamento dos Ne juízes. soyons pas comme des pentecôtistes. Não sejamos como pentecostais. Tra, ta, 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 ta. Tá, 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 tá. Todo mundo sai. Oh, les Awanenamba. Dieu a dit. Oh, Deus falou. Il a dit où? Falou aonde? Même si c'est tombé dans nos oreilles, Ainda que isto cair nos nossos nous ouvidos, sortons sairemos et nous attendons e vamos aguardar que les juges jugent ça. que os juízes julguem o Et assunto. quand ils ont jugé, E depois de ter julgado, c'est le pasteur qui montera en é o chair pastor que subirá no púlpito pour dire para dizer: tel jour, dia quand X, nous étions dans la réunion, quando estávamos nous avons reunidos, tous suivi, todos nós il y seguimos, avait un message, houve uma mensagem ça a été jugé, e foi julgada, nous retenons ça. e nós estamos a reter Quand isso. le pasteur dit ça, E quando o pastor c'est dizer alors isso, que l'Église retient. só assim que a igreja retém a mensagem. C'est pourquoi Paul dit aux É Thessaloniciens, por isso que Paulo diz aos Tessalonicenses: ne méprisez pas les prophéties, que não desprezeis as ne profecias feignez pas l'esprit, e não apagueis o espírito, mais mas examinez toutes les choses examinai todas as et coisas retenez ce qui est bon. e assegure o que é bom. Qu'est-ce qui est O bon? que é bom Ce qui est conforme à la Bible. é o que é conforme a C'est Bíblia. pourquoi il faut qu'il y ait des gens affermis É por isso dans la que- doctrine de Paul. É necessário que haja pessoas firmes na doutrina de Paulo. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? O que não vimos? Alléluia. Aleluia. Il y a eu un temps, il y a eu ce vent des dons. Havia um tempo em que surgiu essa ventania de dons. Frère, Irmãos, il y a des dons de puissance qui ne font aucun problème. há dons de poderes que não criam problemas. Les dons de guérison, Dons de les cura, dons de miracles, dons de les dons de milagres, foi. dons da fé. Ça ne fait aucun problème. Esses dons não criam problemas, Aucun tort. não fazem nenhum mal. Les dons de connaissance. Dons do conhecimento, Alléluia. Mais mas les dons d'inspiration, os dons de inspiração, langue, as línguas, interprétation, a interpretação, prophétie, a profecia, faut surveiller ça. devem ser bem supervisionadas. Et quand Supervisionados.
vous-même, ministre, déjà emporté. E quando encontra agora, você próprio que é ministro, já és levado. Alléluia. Aleluia. Il y en a aussi qui ont une foi aveugle dans les songes. Há alguns também que têm uma fé que está numa cegueira dos Que ça sonhos. soit la vision, Seja uma visão, que ça soit les songes. seja os sonhos. Examinez toutes les choses. Examinai cada coisa. Jugez et retenez ce qui est bon. Julgai e então apegai-vos ao que é bom. Et il y a des gens comme ça. E há pessoas assim. Oh frère, aujourd'hui j'ai vu. Oh irmão, hoje eu vi. C'est bien, continuez à voir. Tá bom, continua vendo. Mais Mas il y a beaucoup de songes qui naissent de nos multitudes, de nos multiples préoccupations. há muitos dos sonhos que são produtos de muitas preocupações que temos. Amen. Amém. C'est ce que Salomon dit. É o que Salomão disse. Tout ça, Tout- vous mettez sur le compte de Dieu. Mas tudo isso vocês estão a colocar na conta de Deus. Dieu a dit. Il a Oh, dit où? Deus disse isso aonde? Amen. Amém. C'est dans Ecclésiaste. É no livro de Eclesiastes, Chapitre 5, Eclesiastes capítulo 5, verset 2. versículo 2. Car si les songes naissent de la multitude des occupations, Porque se os sonhos nascerem de muitas preocupações, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. em português, versículo 3. Porque da muita ocupação vêm os sonhos e a voz do tolo da multidão das palavras. Amen. Amém. Vous êtes très occupés, Você é mais ocupado, très préoccupés. tão preocupado. Et quand vous allez dormir, E quando vai dormir, tout cela repose dans les subconscients todas as tuas preocupações vão na tua subconsciência et vous commencez à rêver. e começa a sonhar nessas coisas. Tout ça, vous engagez Dieu. Mas em tudo isso você coloca lá Deus. Dieu m'a dit, il t'a dit où? Deus me disse, te disse aonde? Verset 6. Versículo 6. Car s'il y a beaucoup de vanité dans la multitude de songes, Em português é 7. Porque como na multidão dos sonhos há vaidades, il y en a aussi dans beaucoup de paroles. mas assim também há nas muitas palavras. Pourquoi crains Dieu? Mas tu teme a Deus. Amen. Amém. Frère, Irmãos, quand Dieu donne un songe, quando Deus dá um sonho, il n'y a que les prophètes seuls qui peuvent interpréter. existe somente os profetas que podem interpretar. Amen. Amém. Il n'y a que les prophètes qui interprètent les symboles. Existem somente os profetas que interpretam os símbolos. Il n'y a plus de prophètes Já comme não, Branham. já não há profetas como Branham. Vous voyez un songe avec beaucoup de symboles. Você vê um sonho cheio de Et símbolos. vous voulez qu'on interprète quoi? E você quer que nós interpretássemos. Vamos interpretar como? Je me rappelle une fois, j'étais dans une mini-convention Me recordo uma vez fomos numa convenção dans nos églises de la campagne. nas nossas igrejas da campanha. Avec là, un frère vient me voir. E Un serviteur de Dieu. um servo de Deus veio, um irmão ter comigo. Il dit, frère Numbi, Disse, irmão Numbi, il y a un songe qui me troublait beaucoup. que há um sonho que me perturba muito. J'avais vu un grand avion Eu vi um grande qui avião volait, que estava a voar qui commençait à atterrir. e começou a descer. Et il vient entrer dans une termitière. E entrou no cemitério. Alléluia. Qu'est-ce que ça veut dire? O que quer dizer isso? Ma réponse était très simple. E a minha resposta foi muito Je simples. ne suis pas prophète. Eu não sou profeta.
Quand vous appliquez toute votre intelligence à des choses comme ça, Quando você coloca toda a tua inteligência vous nessas allez coisas, vous embrouiller. vão se atrapalhar Et vous allez embrouiller l'église. e vão atrapalhar a igreja. Le temps de prêcher la parole, O tempo de pregar a les palavra, saintes écritures. as santas Oh, escrituras. Dieu m'a dit. Oh, Deus me Dieu m'a disse, dit. Deus me disse. Il vous a dit où? Te disse aonde? Pendant 4 siècles, Durante 4 séculos, il n'y avait plus de prophètes en Israël. não havia nenhum profeta em Israel. Mais quand Dieu donne un songe, E quando Deus dá um sonho, c'est clair, il n'y a pas de symbole. o sonho tem sido claro, sem símbolos. Parce qu'il n'y a pas de prophète. Pois agora não temos profetas. Joseph José, entre en fiançailles avec Marie. José estava desposado com a Maria. Avant de la connaître, Antes de conhecê-la, Marie se retrouve enceinte. a Maria encontrou-se grávida. Pendant qu'il y pensait, Enquanto estava a il pensar, n'avait même pas encore parlé à qui que ce soit. não havia falado a qualquer Pendant qu'il y pessoa. pensait, Enquanto pensava, il va au lit. vá na cama, Dieu lui donne un songe Deus lhe dá um sonho, et l'appelle par son nom. lhe chamando pelo seu nome, Joseph, José, fils de David, filho de Davi. ne répudie point Marie, ta femme. Não repudie Maria, a tua mulher. La grossesse qu'elle a A gravidez que vient ela du tem Saint-Esprit. veio do Espírito Santo Elle enfantera un fils e dará luz a um et tu filho. lui donnera le nom de Jésus. Porás o nome Jesus. C'est lui Ele é qui sauvera son peuple de ses péchés. que salvará o seu povo dos seus pecados. Quand Joseph se réveille de son sommeil, Quando José acordou do seu sono, quelle interprétation allait-il encore chercher? que interpretação que foi mais procurar? Tout était clair. Porque a mensagem foi clara. Aujourd'hui, si Dieu vous donne un songe, il faut que ça soit clair. Hoje, se Deus quiser falar contigo em sonho, o sonho deve ser claro. Alors que le roi Hérode nourrissait le projet de tuer tous les enfants, Enquanto o rei Herodes estava a alimentar-se do projeto de matar as crianças, parce que les mages qui étaient venus de l'Orient, porque os magos que vieram do Oriente, à qui il avait dit allez à Bethléem, a quem disse ide em Belém, parce que les scribes avaient fouillé dans la Bible, porque os escribas et controlaram a Bíblia retrouvé e que descobriram que le roi des Juifs o rei dos judeus allait naître à Bethléem. deverá nascer em Belém. E de lá, Adorez-le. adorai-o. Quand vous terminez, E terminando, venez ici, voltem aqui, donnez-moi l'adresse exacte dê-me todos os endereços pour que j'aille exatos aussi l'adorer. para isso, que eu isso também Pas adorá-lo. pour aller l'adorer. Mas não foi para que C'était ele pour isso ele aller adorar, le tuer. mas é para ir matá-lo. Et l'ange a averti les mages. O anjo parou Ils os n'étaient magos, plus rentrés par chez Hérode. que não passaram Ils mais sont pelo caminho que rentrés chez eux vieram, par un autre chemin. e eles entraram, passaram pelo outro Il a caminho. attendu. E aguardou, Les mages ne venaient pas. os magos não vinham, mas Et le roi nourrissait maintenant l'intention de tuer tous les bébés. e ali agora o rei tomou a intenção de matar todas as crianças. Joseph s'endort. José dormiu L'ange lui apparaît. e um anjo falou com ele: Joseph, José, fils de David, filho de Davi, tu te lèves ce matin, acorda esta manhã, tu selles ton âne, você amara bem a prends tua jumenta, Marie, ta femme, coloque, leve Maria, a tua mulher, Jésus, e contigo leve o filho tu Jesus. les amènes au loin, Vá com eles longe, pas n'importe quel pays. não em qualquer Tu país. l'amènes en Égypte Les leve no et Egito demeure là e fique lá, jusqu'à ce que vous appreniez que Hérode est mort. até quando ouvireis que Herodes morreu. C'est alors que vous allez retourner. Só assim que voltareis. Un songe clair. Sonho claro. Et il y a des pasteurs E há pastores qui s'aventurent que fazem à aventuras, expliquer des songes. querendo explicar os Comme sonhos. tu as vu l'eau, Assim como viste a ça água, veut dire la parole. quer dizer a palavra Como de tu as Deus. vu. Como vistes? Cessez avec ça. Deixe estas coisas.
Et même les dons, E mesmo os dons ce sont des voies secondaires. são as palavras secundárias. La voie par excellence A voz pela de excelência, communication a via pela excelência para trazer a mensagem. entre Dieu et son peuple, Começa a unificar Deus e o seu povo. c'est la prédication de la parole. Essa via é a pregação da palavra. La prédication de la parole, A pregação da palavra. c'est ça la voie par excellence. Esta é a via excelente. La parole prêche. A palavra prega. Les impudiques Os prostitutos n'hériteront point le royaume. não herdarão o reino do céu. C'est prêché à la chair. Está sendo pregado no Mais púlpito. votre prophétie à vous, Mas a vossa profecia, nesta il y igreja, a des impudiques. há prostitutos. Il y a des impudiques. Há Sans les prostitutos. nommer, Sem citá-los. oh, il n'y a pas l'amour. Ou não há Il n'y a amor. pas l'amour. Não há amor. Et vous appelez ça prophétie. E chama-se profecia. Ça édifie qui? Isso edifica quem? Que tout se fasse avec ordre Que tudo seja feito com et ordem bienséance. e decência. Les dons doivent être surveillés. Os dons devem sempre ser supervisionados. Alléluia. Aleluia. Les prophéties doivent être examinées. As profecias Jugé devem ser avant examinadas d'être retenu. e julgadas antes de ser retidas. Amen. Amém. C'est ça l'ordre de Dieu. Esta é a ordem de Deus. Et quand il fait ses dons aux hommes, E quando Deus faz os dons il ne vous aos homens, consulte pas. não te vai consultar. Il fait sa propre volonté. Ele faz a sua própria vontade. C'est 1 Corinthiens 12. É 1 aos Coríntios, capítulo 12. 1 Corinthiens 12. 1 aos Coríntios, capítulo 12. Il les distribue lui-même selon sa propre volonté. Ele distribui ele mesmo segundo a sua própria vontade. C'est lui qui retrouve vite les... Non, c'est le verset 11. É o versículo 11. Un seul et même esprit. 1 aos Coríntios, Verset capítulo 11. 12, versículo 11. Un seul et même esprit Mas um só e o mesmo Espírito opère toutes ces choses, opera todas estas coisas, les distribuant repartindo à as chacun en particulier particularmente a cada comme il veut. como quer. Il n'a même pas besoin de votre conseil. Neste assunto ele não precisa do teu conselho. Et en ce qui concerne le ministère, E algo que tem a ver com os ministérios. Frère Branham me dit, O irmão Abraão disse. c'est très important. Isso é muito importante. Dans sa prédication, l'influence des nôtres. Na sua pregação, a influência de um outro. Le paragraphe 72. Parágrafo 72. Amen. Amém. Si tu trouves ça vite, tu ne lis. Se encontrar isso, leia para nós. Il s'attaque aux hommes d'affaires chrétiens. Está a atacar os homens de negócios cristãos. 72, 72, Et 72. 62, le 13 octobre. Oui. 72. Et je leur ai dit, frères, E os disse, irmãos, il y a quelque chose qui ne va pas. há alguma coisa que não está a andar bem. Vous êtes des hommes d'affaires. Vós sois homens de negócios. Premièrement, vous ne comprenez pas l'approche. A primeira coisa, vocês não compreendem, Vous ne comprenez pas l'approche du ministère. não compreendem o aproximar do ministério. Parce que le ministère est un don dépendant d'un appel de Dieu. Porque o ministério é um dom que depende do chamamento de Deus. Dieu a placé dans l'Église, premièrement, des apôtres, Deus colocou na igreja primeiro os apóstolos, puis des prophètes, depois os profetas, des docteurs, os doutores,
des évangélistes, os des evangelistas, pasteurs. os pastores. Dieu les a placés là Deus os colocou ali pour le perfectionnement de l'Église. para aperfeiçoar a igreja. Les hommes d'affaires devraient témoigner. Os homens de negócio devem testemunhar. Les femmes, As mulheres, les ménagères. as domésticas. Peu importe si vous êtes la bonne chez quelqu'un, Pouco importa se você é uma babá numa casa. témoignez. Testemunhe. Faites tout ce que vous pouvez pour le royaume. Faça tudo quanto quiser para o reino. Mais n'injectez jamais vos propres idées. Mas não jogue as vossas próprias ideias. Dites simplement ce que dit le message et allez de l'avant. Diga somente o que a mensagem disse e avance. Voyez-vous? Estão vendo? Amen. Et alors? E Ça suffit depois já. é suficiente, irmão. Frère Branham essaye de conseiller aux hommes d'affaires. Irmão Branham estava tentando aconselhar os homens de negócio. Organiser des repas, des dîners, des déjeuners. Organizaram refeições, almoços e pequenos almoços. E quando não estavam lá, eles Et testemunhavam. après un temps, ils commençaient aussi à vouloir prêcher. E depois de um tempo, eles também começavam a Frère pregar. Branham leur dit, Irmão Branham lhes vous ne disse: comprenez pas l'approche du ministère. vocês não compreendem a aproximação do ministério. La signification profonde du Quer ministère. dizer, vocês não entendem a significação Le profunda do ministério. est un don. O ministério é um dom. Il faut que ça soit un don. É necessário que seja um dom. Un don dépendant d'un appel. É um dom dependente de um chamamento. Il faut que Dieu vous appelle. Quer dizer, deste dom, alguém deve vos chamar. Ne vous appelez pas vous-même. Não te chame a ti mesmo. Alléluia. Aleluia. Aujourd'hui, il y a beaucoup de ministres. Hoje há muitos ministros Beaucoup se sentent capables e muitos se sentem capazes. parce qu'ils ont un diplôme d'université. Porque ele é licenciado na Ils se sentent universidade. capables. Ele se sente capaz Ils ont lu 3 ou 4 broches. porque leu 3 ou 4 brochuras. Ils se sentent capables Sente-se capaz parce qu'ils ont fait 20 ou 30 ans dans les porque messages. já completou 20 ou 30 anos na mensagem. Non. Não. Comme je disais en passant, je crois l'autre jour, Como eu disse, les passando naquele dons dia, sont des capacités divines que lui-même place dans un homme. que os dons são as capacidades divinas que o mesmo Deus coloca numa pessoa. On ne peut pas devenir ministre. Não se pode tornar seu ministro. Non. Não. Amen. On ne devient pas ministre. Não se torna um ministro. La Bible dit, A Bíblia diz: c'est lui qui nous a rendus capables. Ele que nos capacitou. Amen. Amém. Il nous rend capables Fez-nos capazes d'avoir part au ministère. de fazer parte ao ministério. Si lui ne vous a pas rendu capable, Se ele não te der essas capacidades, vous vous rendez vous-même capable. tu queres te fazer capaz você mesmo. C'est là qu'il y a beaucoup de dégâts dans les royaumes. Por isso que há muitos estragos no reino. Amen. Amém. 2 Corinthiens, Segundo aos Coríntios, chapitre 3, capítulo 3, verset 5. versículo 5. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables Não que sejamos capazes por nós mesmos de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. de pensar alguma coisa como de nós mesmos Notre veio. capacité, au contraire, vient de Dieu. Mas a nossa capacidade vem de Deus, Il nous a aussi rendus capables o qual nos fez também capazes d'être ministres de ser ministros d'une alliance, d'une nouvelle alliance. de Novo Testamento, Non de la lettre, não da letra, mais de l'esprit. mas do Espírito, Car la lettre tue, porque a letra mata mais c'est l'esprit qui vivifie. e o Espírito vivifica. Et si Dieu vous a rendu capable, E se Deus te fez s'il a capaz placé ses capacités e en se vous, colocou as capacidades em ti, il va vous appeler. Ele vai te chamar. L'appel est très important.
O chamamento é muito Et importante. Franck a beaucoup insisté sur ça. E o irmão Frank insistiu bastante Et nisso. lui-même parlait d'un appel direct. E ele mesmo falava do chamamento direto. S'il n'y a pas d'appel, Caso não houver o ne chamamento, prêchez pas. não preguem. Faites ce que vous pouvez, mais ne prêchez pas. Faça o que puder, mas não pregue, por favor. Lis-nous, Frère Branham, Leia para nós, irmão dans sa Branham, prédication, le trône. na sua pregação, o trono. Et prenez, je crois, le paragraphe 118 Pegue, eu acredito, para o 118 et 119, e 119. le trône. O trono. Todas as pessoas não podem ser pregadores. Vivez bien. Tout le monde ne peut pas être Aujourd'hui, prédicateur. tout le monde veut être prédicateur. Sigam bem, porque hoje todo mundo Mais quer tout le ser monde pregador. ne peut pas être prédicateur. Mas todo mundo não pode ser pregador. Mais vous avez tous une voix. Mas vocês todos têm uma voz. Si vous êtes prédicateur, Se você é pregador, vous êtes appelé à la chair pour prêcher. você é chamado no púlpito para pregar. Sinon, Caso vous contrário, êtes quand même prédicateur. você é um Mais pregador. pour vivre une prédication aux gens, Mas és pregador para viver uma pregação aos homens. que votre prédication soit vécue. Que a tua pregação seja vida. Ce sera alors la voix de Dieu qui reprendra ceux qui la rejettent. Assim será o caminho de Deus que vai trazer aqueles que rejeitam a palavra. Ils diront, Dirão personne ne peut mettre le doigt sur quoi que ce soit dans sa vie à lui ou à elle. que ninguém pode lhe indicar o dedo sobre qualquer coisa na sua vida. Ils sont doux et vivent. Ele está com tudo e vive isto. S'il est possible de trouver un homme ou une femme de Dieu, Se é possível encontrar um homem ou uma mulher de Deus, c'est cet homme ou cette femme-là. é aquele homem ou aquela mulher. Vivez vos prédications. Vive as vossas pregações. N'essayez pas de prêcher si vous n'êtes pas appelé à être prédicateur. Não tente pregar se você não é chamado a ser pregador. Vous mélangeriez tout. Vão misturar tudo. Vous bouleverseriez tout. Vão começar a misturar Vous tudo. embrouilleriez les gens. E vão atrapalhar as Vous pessoas. les conduiriez à la ruine et vous avec. E levareis o povo na ruína juntamente a vós Vivez mesmos. simplement votre prédication. Vive somente a pregação. Voilà. Sim. Continue encore un peu là. Le prédicateur est appelé à prêcher, O pregador é chamado para pregar, mais aussi à vivre ce qu'il prêche. mas também a viver a sua pregação. Si vous ne pouvez pas le vivre, Se não pode viver a pregação, alors arrêtez de prêcher. então deixe de pregar. Vous êtes censé vivre ce que vous prêchez. Tu deves viver a tua pregação. Pour, ça va mon C'était. frère. Merci. Obrigado, irmão. Pour prêcher, Para pregar, il faut que Dieu vous appelle. é necessário que Deus te chame. Si il ne vous a pas Se não te chamou, ne cherchez pas à prêcher. não procure pregar. Et si vous avez un appel, E se tu tens um chamamento, prêchez la parole pregue a palavra. et vivez-la. E vive esta palavra. Amen. Amém. Si vous n'êtes pas à mesure de vivre la parole que vous-même vous prêchez, Se não tens a capacidade de viver a palavra que você mesmo prega, il dit arrêtez de prêcher, même si vous avez l'appel. ele disse que ainda que tens um chamamento, para de pregar. Amém. Et nous tous, E todos nós nous portons la responsabilité de vivre les prédications. carregamos a responsabilidade de viver as nossas Et pregações. vous trouvez des prédicateurs. Se encontrar um Vous pregador, les brebis. ou vocês as ovelhas, Mais vous êtes quoi? e você que? Nous tous, nous sommes des brebis. Todos somos ovelhas. Si Dieu vous fait la grâce d'être ministre, Se Deus te fez a graça de ser ministro,
Ça ne veut pas dire que vous devenez différent des autres Não significa que você é diferente dos demais. ou que vous devenez supérieur aux autres. Ou que você tornou-se Não. superior aos outros. Não Nous é. sommes tous les mêmes. Todos somos os mesmos. Et nous avons toujours dit aux frères, E temos sempre dito aos irmãos: allez dans une école, ide numa escola. entrez dans une classe d'école. Entre numa classe na escola. Vous trouverez qu'il y a les chefs de classe. Encontrareis um delegado da turma. Amen. Amém. Vous pensez que le chef de classe là, il va passer des classes parce qu'il est chef? Acha que o delegado da turma só vai aprovar naquela classe porque é delegado? S'il n'étudie pas, s'il ne s'applique pas, Se não estudar, se Ele não vai se aplicar, doubler, vai bien reprovar. qu'il soit chef de classe. Vai reprovar ainda que ele é delegado. C'est pourquoi nous devons faire beaucoup attention. É por isso que temos de prestar muita atenção. La parole de Dieu qui est prêchée, A palavra de Deus que é pregada ce n'est pas prêcher seulement aux autres, não é pregada somente aos outros. c'est prêcher premièrement à nous-mêmes. É pregar primeiro a nós mesmos. Et si nous devons être des modèles pour E le troupeau, assim devemos ser modelos para o rebanho. commençons-nous en premier à vivre ce que nous prêchons. Devemos começar nós mesmos primeiros a viver a nossa Cela pregação. encouragera les autres aussi à vivre les prédications. E isto vai animar os demais a viver a nossa Cela pregação. donnera de la soif à ceux qui nous voient vivre la vie chrétienne. E isto dará sede àqueles que nos vê nós vivendo a palavra de Deus, a vida Et cristã. ils désireront être comme nous. E eles quererão ser como Même nós. quand Dieu envoie quelqu'un pour leur apporter la parole, Mesmo Deus manda alguém para lhes levar a palavra, ils seront déjà bien disposés. eles estarão já bem dispostos. Mais quand nous ne vivons pas la parole, Mas quando nós não vivemos a palavra, c'est nous qui constituons même la pierre d'achoppement. agora nós mesmos nos tornamos agora a pedra de tropeço. Et les gens courageux vous diront ouvertement, Os corajosos vão falar na cara. vous prêchez bien, Estás a pregar bem, mais votre frère, mas a vosso irmão, votre prédicateur là, aquele vosso pregador aí, maintenant c'est quel travail nous faisons. agora que trabalho que estamos a fazer? Amen. Amém. Obéissons à tous ces principes. Obedecemos a todos os princípios Et l'œuvre de Dieu prospérera. e a obra de Deus vai prosperar. Les ministères, les 9 dons, Os ministérios, os 9 dons, c'est l'ordre que Dieu établit. é a ordem estabelecida por Deus, Comme Dieu lui-même est un Dieu d'ordre, como o Deus ele mesmo é Deus de les ordem. ministères comme les dons doivent s'exercer dans l'ordre. Os ministérios, como os dons, devem trabalhar em ordem. Amen. Amém. Maintenant, l'ordre local Agora, quanto à ordem local, que l'église locale établit. a ordem que a igreja local coloca, Alléluia. aleluia, Et là, il s'agit des offices. aí trata-se dos ofícios. Il faut que l'église soit bien enseignée, É necessário que a igreja seja bem ensinada établie dans la doctrine, e estabelecida na doutrina, parce que tous qui viendront dans les offices, para que todos aqueles que vieram nos comme je ofícios, viens de le dire, como acabei de dizer, doivent être en parfaite harmonie avec la doctrine de l'église. eles devem ser em perfeita harmonia com a doutrina da igreja. Amen. Amém. Et Frère Branham me dit, Irmão Abraão disse: notre petite église ici, essa nossa pequena igreja, qu'elle soit petite, qu'elle soit grande, seja ela pequena como grande, elle est souveraine. é soberana. Souveraine. Soberana. Ça veut dire, Quer dizer, il n'y a pas de dénomination qui lui envoie ses pasteurs. não existe uma denominação qualquer que envia os pastores lá. Os seus diáconos ou seus Ça, administradores. c'est la dénomination qui envoie É a denominação é que et envia. qui mute même. E começa a mudar. Il y a convention, Há uma convenção qu'on appelle aussi conférence. que ele chama de conferência. C'est le pasteur. O pastor fulano Tu n'as pas bien travaillé. não trabalhou bem. Maintenant, Agora
tu quittes Kolwezi, tu vas à Muchacha. Você vai ser no Kolwezi e vai no Muchacha. Et quand même on parle qu'il n'a pas bien travaillé, E mesmo quando você fala de que ça não ne trabalhou signifie pas bem, qu'il n'a pas bien prêché. não significa que não pregou melhor. Ça veut dire qu'il n'a pas versé beaucoup d'argent. Quer dizer, não mandou muito dinheiro. Ne tombons pas dans ça. Não caiamos nisso. L'église locale elle-même A igreja local, ela mesma, élit tout ce qui entre et tout ce qui sort. elege todos que entram e todos que saem. Je répète, Estou repetindo. l'église locale elle-même, A igreja local, ela mesma, par sa souveraineté, pela sua soberania, élit ce qui entre et ce qui sort. elege os que entram e os que saem. Amen. Amém. Elle élit ses pasteurs, A igreja elege os seus pastores, ses diacres, os seus diáconos, ses administrateurs. os seus administradores. Il n'y a pas de lettre d'affectation dans ces messages. Não há carta de poder empregar, de colocar, de colocação dos ofícios nas igrejas. Ça n'existe pas. Não existe. On n'a pas de direction Não há quartel-geral. et on n'en aura jamais. E jamais teremos. Amen. Amém. Et quand on doit élire, E quando devemos eleger? chaque membre n'a qu'une seule voix. Cada membro tem somente um voto. Que vous soyez ministre, E você seja um ministro, apôtre ou quoi, apóstolo ou vous quem n'avez quer que você qu'une seja, seule voix. tens um voto somente. Et E le principe de la démocratie, o princípio da democracia c'est la majorité de voix. é a maioria dos votos. Amen. Amém. Et frère Branham souligne, E irmão Branham sublinha, la majorité des voix, a maioria dos votos c'est ça la voix du Saint-Esprit. é a voz do Espírito Santo, o voto do Espírito Santo. Comme dans Actes, chapitre 20, Como no livro de Atos, capítulo 20, Paul exhorte les anciens d'Éphèse, Paulo exorta os anciãos de Efésio veillez sur les brebis, que vigiai sobre as ovelhas, sur lesquelles le Saint-Esprit vous a établi. o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos Comment colocou. Dieu établit? Como que Deus coloca? C'est par voie de vote. Estabelece através dos votos. Même le pasteur n'a qu'une seule voix. Mesmo o pastor tem um só voto. Au lieu d'avoir une voix, Ao invés de ter um só voto, non, c'est lui qui devient souverain. agora ele é que torna soberano. Désormais, Doravante, o meu irmão aqui, il devient diacre. ele torna diácono. Il devient diacre comment? E tornou diácono como? Non, l'autre administrateur ne travaille pas bien, c'est Não, fini. não, o outro administrador não está trabalhando bem, acabou. C'est lui qui nomme, qui élève, qui abaisse. Ele nomeia, levanta este e rebaixa aquele. Ça, c'est la dictature. Esta é a On ditadura. doit éviter ça dans l'église. Devemos evitá-la na igreja. Dieu n'est pas dictateur. Deus não é Dieu ditador. est libéral. Deus é liberal. Même quand il a dit à Adam, ne mangez pas. Mesmo quando disse a Adão de não Il comer. n'était pas là pour le forcer à ne pas manger. Ele, depois de falar isso, não ficou ali lhe forçando a não comer. Alléluia. Dieu n'est pas dictateur. Deus não é ditador. Comment nous, aujourd'hui, nous commençons la dictature dans l'église? Como é que nós hoje começamos a ditadura na igreja? Non. Não. Il faut que l'église seule exerce sa souveraineté. É necessário que a igreja ela mesma exerça a sua soberania. Vous avez un pasteur associé Você tem um pastor pour associado l'établir. Vous l'avez voté, para algo lhe colocar. Será que foi votado? mais maintenant pour le déposer,
Para colocar foi votado, mas ao lhe Commencez tirar, seulement des prédications Com- avec des flèches enflammées dirigées contre lui. você só vem com as pregações com todas as lanças que estão indicadas contra ele. C'est quel type de démocratie? Isto que tipo de democracia? Amen. Amém. S'il y a des doléances, comment je dirais, Se houver alguns s'il y a des problemas, reproches, se há algumas réplicas, Amen. S'il est accusé de quoi que ce soit, se ele é acusado de algumas coisas, venez venham, présenter clairement la chose à apresente os l'Église factos abertamente à igreja et demander à e l'Église pergunte à igreja de voter para votar. qui sont pour, qui sont contre. Quais que querem e quais que não querem. Ce n'est pas vous qui décidez. Não é você que toma as decisões. Et de tels comportements ont été à la base de beaucoup de divisions. E os comportamentos como estes foram a base de muitas divisões. Nous devons, nous tous, nous soumettre à la souveraineté de l'Église. Devemos todos nós nos submeter à soberania da igreja. Esta é a ordem. Et dans cette souveraineté, E nesta soberania, qui ont droit de voter? quem tem direito de votar? Frère Branham parle des membres Irmão, de l'Église. irmão Branham fala de membros da C'est igreja. eux qui ont droit de voter. São eles que têm direito de votar. Amen. Amém. J'ai des frères en Angola, Eu tenho irmãos em Angola, mais ma nationalité elle est congolaise. mas a minha nacionalidade é congolesa. Même si les votes en Angola me trouvent là, Ainda que o voto em Angola me encontrar vous ne aí, pouvez pas voter. você não pode votar. Nous avons beaucoup d'Angolais ici chez nous. Temos muitos angolanos aqui no nosso país, Quand les votes se passent au Congo, mas quando as eleições se ils passam aqui no n'ont pas Congo, droit de voter. os angolanos residentes no Congo não têm direito de votar. Pour voter, vous devez avoir la Porque la nationalité. para você votar, deve Et adquirir a même dans nacionalidade. l'église, pour voter, É mesmo assim mesmo na igreja para vous votar. devez être membre. Deve ser membro desta Et igreja. qui sont E membres? quais são os membros? Ceux qui assistent l'église São os que assistem, sustentam a igreja par leur présence, pelas suas presenças pas des gens qui s'absentent chaque jour. e não pessoas que se ausentam sempre Et ils viennent seulement le jour du vote. e somente aparecem no dia de votos. Il n'est pas membre. Ele não é membro. Des gens qui assistent l'église As pessoas que assistem à igreja par leur dîme através dos seus dízimos et leurs offrandes. e suas ofertas. Amen. Amém. Ce sont ceux-là qui ont droit dans de telles affaires. São estes membros que têm direito para o voto. Et il les dit Está dito a dans eles sa prédication, na sua pregação. l'ordination des diacres ou l'établissement des A diacres. ordenação ou a colocação dos diáconos. Amen. Nous pouvons lire ça parce que c'est vraiment très important. Podemos ler isso porque é mesmo muito importante. Ne commencez pas un autre message. Não comece uma outra mensagem. Le message, c'est celui qui a été confié à Branham. A mensagem é o que foi entregue a Et quand Branham. Dieu a terminé avec E lui, quando Deus terminou com o c'est Branham, alors qu'il l'a retiré. e depois que lhe tirou. Et lui-même, avant qu'il ne meure, il n'a jamais cessé de répéter. E ele mesmo, antes que morra, não parou de repetir. Repetir que Gardez guardem. précieusement ce message. Guardem esta mensagem preciosamente. N'y ajoutez pas vos propres pensées. Não acrescentem nela o vosso pensamento. Gardons-le tel qu'il nous a été apporté. Guardemos-a da forma que nos foi dada. La mise en place des diacres, A ordenação dos diáconos. c'est au paragraphe 1er. Parágrafo 1. Donc d'abord, Quer dizer, primeiramente,
Mettre en place les diacres dans l'église. Colocar, Si vous avez besoin de la page, c'est 337. se for página no COD, é página 337, C'est dans le volume 1. volume 1. Notre petite église ici A nossa pequena igreja est aqui souveraine. é soberana. Et il n'y a aucune dénomination. Não há nenhuma denominação. Ni rien. Ou Qui envoie nada des diacres ici? que envia os seus diáconos aqui. Non. Não. Elle élit Ela mesma elege ses propres diacres. os seus próprios diáconos. Elle élit Elege son pasteur. o seu pastor. Elle élit Elege ses os seus administrateurs. administradores. Elle élit Elege tous ceux qui entrent en fonction todos que entram no trabalho et qui quittent ces fonctions. dans e que l'église. saem também dessas funções na igreja. Amen. Amém. Pour mettre les pasteurs associés, Para colocar o pastor associado, c'est l'église qui a élu. foi a igreja que elegeu. Mais maintenant, pour les déposer, Agora, para lhe retirar, c'est vous qui devenez souverain. agora você torna soberano. Ce n'est plus l'église. Não é mais a igreja. Non, frère. Não, irmãos. Amen. Ça, ce n'est pas le message. Esta não é a mensagem. Ce n'est pas un seul individu qui décide Não é uma só pessoa que de decide. quoi que ce soit. Qualquer coisa que seja. C'est l'église. É a igreja. Aujourd'hui, Hoje, c'est moi le pasteur. eu que sou o pastor. J'ai déjà dit, c'est fini. Eu já falei e basta. Ça, c'est la dictature. Isto é ditadura. Ce n'est pas la démocratie. E não é Vous democracia. ne respectez pas la souveraineté de l'église Não locale. estão a respeitar a soberania da igreja local. Amen. Amém. Ce n'est pas un seul individu Não é um só qui indivíduo décide de quoi que ce que soit. toma a decisão de qualquer coisa que seja. C'est l'église. É a igreja. Et l'église, E a igreja ce sont les personnes são as pessoas qui viennent, que nela vêm qui soutiennent l'église e que suportam a igreja par leur présence, pelas suas presenças, par leurs dîmes pelos seus et dízimos par leurs offrandes. e pelas suas ofertas. Ce sont toujours E são eles que sempre, essas pessoas, qui ont le droit légal que têm o direito legal de décider de tomar a decisão pour ce qui est de mettre en place ces fonctions. ao que tem a ver de colocação dessas funções. Et nous devons respecter E devemos la respeitar souveraineté de l'église a locale. soberania da igreja local. Il y a des prédicateurs qui se disent ministres. Há pregadores que se chamam Ils trouvent l'église ministros, en place. encontram a igreja no lugar. L'église marche bien A igreja estava a andar bem et commence à s'attaquer aux serviteurs qu'il a trouvés là. e começam a se atacar aos servos que encontrou aquela igreja. Là, vous avez un mauvais esprit. Você aí tem um mau espírito, Vous avez un démon. tens um demônio. Si ces gens que vous avez trouvés, Se essas pessoas que você encontrou ali não trabalhassem, maintenant vous allez prêcher où? pregarias aonde? Vous devez les respecter. Deve respeitar essas pessoas. Même si vous venez de la Belgique. Mesmo se você vem da Bélgica. Alléluia. Aleluia. Comme parfois certains nous appellent de l'intérieur. Como alguns nos chamam do interior. Il n'y a pas de prédicateurs de l'intérieur et de la capitale. Não há pregadores do interior e da capital. Le ministère concerne le corps de Christ. Os ministérios têm a ver com Dans o le corpo de corps Cristo. de Christ, où voyez-vous l'intérieur? Agora, no corpo de Cristo, onde está a ver o interior? Dans le corps de Christ, Nous où co- voyez-vous la capitale? No corpo de Cristo, onde estão a ver a capital? C'est un mauvais esprit. É um mau espírito. Et Frère Branham déclare quelque part, O irmão Branham fala no lugar. un pasteur Um pastor
d'une église de 3, 4, 5 000 personnes, de uma igreja de 3, 4, 5 mil almas, il n'est rien supérieur par rapport à cet autre pasteur qui n'a que 10 ou 20 membres. e nada é maior que um pastor de uma igreja de 10 ou 20 membros. C'est la vérité. Isto é verdade. Qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu? O que é que tens que não recebeste? Ou que tu commences à te glorifier? Para começar a te glorificar. Si tu l'as reçu, Se tu recebeste, c'est lui qui doit être glorifié, c'est celui qui donne. quem deve ser glorificado é o dador. Alléluia. Amém. Celui qui a 20 membres, Quem tem 20 membros c'est la gloire de Dieu. é para a glória de Deus. Celui qui en a 10 000, Aquele que tem 10 mil c'est la gloire de é Dieu. a glória de Deus também. Et vous avez 2 membres, E comme vocês, je l'ai dit, como eu disse, prêchez avec force. tem duas almas, pregue com toda a força. Ne quittez pas, Não sai. ne déménagez pas. Não mude. Votre couronne, A tua coroa c'est quand ces 2 membres vont arriver. é devant la quando face de os Seigneur. dois membros vão chegar. Amen. C'est ça. Oh, Amen. ici, ça ne paye pas bien. Oh, aqui não está a pagar bem. L'argent O dinheiro n'est pas une bonne chose dans l'église. não é uma boa coisa na igreja. Et à tous les ministres, E a todos os le ministros, Branham nous a mis en garde. irmão Branham nos chamou a atenção. Faites beaucoup attention avec l'argent. Acautelai-vos com o dinheiro. Beaucoup attention avec les femmes. Acautelai-vos com as mulheres. Beaucoup attention avec la E popularité. acautelai-vos com a fama. Tous ceux qui ont été distraits avec ça Todos que foram distraídos com isto, sont restés tombés en chemin. eles caíram pelo caminho. Amen. Amém. La souveraineté doit être respectée. A soberania deve ser respeitada. L'Église est autonome. Cada igreja é autônoma. L'autonomie, c'est dans vos finances. E esta autonomia consiste nas finanças. Les dîmes et les offrandes de 10 lolo Os dízimos e as ofertas de Dilolo restent à 10 lolo ficam no Dilolo pour l'œuvre de Dieu à 10 lolo. para a obra de Deus no Dilolo. Alléluia. Aleluia. Il n'y a pas de direction à envoyer l'argent. Não há uma direção que vai receber esse dinheiro. Vous voulez construire? Querer construir? Personne ne viendra construire pour vous. Ninguém virá para construir para vocês. Que le membre s'engage, Que os membros, eles próprios, possam se engajar se dépense. e possam, com En as suas énergie, despesas, même en argent, tout, seja tout, as tout. despesas da energia como do dinheiro, Mais tudo. cela ne signifie pas, Mas isso não significa quand on a assez de moyens, que quando temos muitos meios, qu'on ne puisse pas aider ceux qui n'en ont pas. que não podemos ajudar aqueles que não têm. Parce qu'en définitive, tous nous formons un seul corps. Porque aí nesse efetivo, todos nós formamos um só corpo. Amen. Amém. Mais l'ordre, Mas a ordem, chaque église est autonome. cada igreja é autônoma Et elle est indépendante. e é independente. On ne peut pas quitter Lubumbashi, Não pode sair do venir Lubumbashi. à Dilolo, commencer à vous imposer des choses. Chega no Dilolo e começa a impor as coisas. Parce qu'on est en brousse, on va trembler devant des gens qui viennent de Kinshasa. Porque estamos na mata, então vamos tremer quem veio de Não. Kinshasa. Não. Il n'y a pas de direction dans ce message. Não há direções, quartéis gerais na mensagem. Kinshasa n'est pas notre direction. Kinshasa não é a nossa direção. Même pas Krefeld, Mesmo Krefeld não é. même pas Jeffersonville. Mesmo Jeffersonville. Notre quartier général, Nosso quartel geral. c'est le ciel. Aleluia. É o céu. Alléluia. Amém. C'est le ciel qui nous dit aujourd'hui prêche ça. É o céu que nos orienta. Hoje prega isso. Le même ciel va à Kiseng, il dit à moi aujourd'hui prêche ça. O mesmo céu vai no Kisenge, diz a Mwambo, hoje prega isto.
Et si vous voulez vous connecter, voir tout ce qui a été prêché dans nos églises, E se quiserdes te conectar para ver tudo que se pregou nas ce igrejas, n'est pas la même chose. não se pregou a mesma coisa. Dieu seul connaît les besoins de son église partout où elle se trouve. Somente Deus conhece C'est lui qui a necessidade de détermine cada même igreja la onde, no mundo nourriture. inteiro. E Ele é que distribui o mesmo mantimento. Mais les dénominations, Mas as denominações, ça vient de la direction. a pregação vem da direção. Dimanche, telle date, Domingo, dia X, c'est 1 Corinthiens chapitre 4. é 1 aos Coríntios, capítulo 4. Et partout dans les églises, 1 Corinthiens chapitre E 4. em todos os lugares no mundo inteiro, então, devem pregar 1 aos Coríntios, capítulo 4. Frère, Irmãos, c'est une grâce que nous avons reçue. é uma graça que nós achamos, recebemos. Amen. Amém. Respectons l'ordre de Dieu. Respeitemos a ordem de Deus. Respectons l'ordre dans l'église locale. Respeitemos a ordem na igreja local. L'église sera en paix. A igreja estará em paz. Et la parole qui est une semence de paix E a palavra que é a semente da paz sera semée dans la paix será semeada em et paz portera beaucoup de fruits. e produzirá muitos frutos. Amen. Amém. On peut encore dire beaucoup de choses, Podemos dizer muitas coisas sobre, mais je crois que l'essentiel est dit. mas eu acredito que o essencial está dito. Et quand l'ancien local est placé, E quando o ancião local é colocado, c'est l'ordre le plus élevé. é a ordem mais elevada. Au-dessus de lui, il n'y a que le Saint-Esprit. Em cima dele só há o Espírito Santo. Vous arrivez à un endroit, respectez le pasteur. Chega num lugar, respeite o pastor que encontraste. Même s'il est de petite taille, Ainda que ele for baixinho, le Dieu, le grand Dieu l'a placé là comme ancien. Deus que é grande o colocou aí como ancião. C'est très important. É muito importante. Amen. Amém. Un bon prédicateur, comme disait Frère Branham, Bom pregador, como dizia o irmão Branham, il arrive à un endroit, chega no lugar, il ne cherchera pas à casser l'influence de cet ancien sur ses brebis. não vai procurar naquele lugar que chegou para começar a cortar a influência do pastor para as suas ovelhas. Isto é desordem. S'il y a des problèmes, mettez-vous et parlez. Se houver problema, sente e trata Ne disso. montez jamais en chair avec des choses comme ça. Nunca suba no púlpito com Quand esses vous montez problemas. en chair, Quando subir no púlpito, Paul dit à Timothée, Paulo disse ao Timóteo: prêche la parole. pregue a palavra. Amen. Amém. Surtout maintenant que tous nous sommes à l'ombre de sa seconde venue. Principalmente agora que nós todos estamos na sombra da sua segunda faisons vinda. tous nos efforts pour nous conformer à ce qui nous a été enseigné dans ce message. Façamos todos os nossos esforços para podermos nos colocar naquilo que nos foi ensinado nesta mensagem. Quand les gens s'orientent dans la voie de la dictature Quando as pessoas se orientam no caminho da ditadura et font possession de l'église du Seigneur, e eles se apoderam da igreja do Senhor, surtout aux États-Unis, principalmente nos Estados Unidos, parmi tous ceux qui étaient avec Frère Branham, entre todos que estiveram com o irmão Branham, ils s'accaparent de tout l'argent de Dieu. eles se apoderaram de todo o dinheiro de Deus. Les dîmes, les offrandes, ce n'est pas l'argent des ministres, ce n'est pas l'argent des pasteurs. Os dízimos e as ofertas não é o dinheiro dos ministros nem do pastor. C'est l'argent de Dieu É o dinheiro de Deus pour l'œuvre de Dieu. para a obra de Deus. Et quand on parle de la gestion des finances, E quando se trata da gestão das finanças, apprenez que nous tous, saibam que todos nós nous rendrons compte de la manière avec laquelle nous avons géré l'argent de Dieu. responderemos da maneira que nós gerimos o dinheiro de Deus.
Frère Branham voyageait Irmão Branham viajava et il avait faim. e tinha fome. Il était dans un train, E estava num comboio, arrivé à une gare, chegou numa estação le train s'arrête, e o comboio parou il descend e parou. et cherchait à acheter un sandwich. E ele quis comprar um sanduíche. Quelque chose qui pouvait un peu calmer sa faim. Um sanduíche ou alguma coisa que poderia saciar a sua Il fome. demande le prix. Mas perguntou o C'est preço. très élevé. O preço era tão Il elevado. demande ici le prix. Perguntou que o preço Toujours élevé. sempre elevado. À la fin, il dit non, No fim ele disse não, je n'achète pas. não vou comprar. Je ne peux pas dépenser l'argent de Dieu n'importe comment. Não posso gastar o dinheiro de Deus de qualquer forma. Il dit, même cet argent que j'ai, Diz que mesmo esse dinheiro que eu tenho, c'est peut-être une veuve que talvez é uma viúva qui s'est privée même à manger que privou-se da comida pour donner à son Dieu. para entregar esse dinheiro ao seu Deus. Et moi, E eu je vais prendre cet vou argent pegar esse dinheiro et le dépenser légèrement comme ça. e fazer despesas de uma forma tão leve, leviana. Pourquoi il déclare quelque E por isso part, declara em algum lugar, il dit, ele diz, l'argent de Dieu o dinheiro de doit Deus être dépensé deve ser avec feito, a despesa deve ser gasto. discernement. O gasto do dinheiro de Deus deve ser Parce feito que com nous rendons discernimento. compte même pour chaque sengui. Porque responderemos mesmo por qualquer cêntimo. Ah, en Amérique, on appelle ça centime. Os cêntimos ou os centavos. Et nous devons être rassurés. E devemos sermos certos. Nous avons bien dépensé l'argent de Dieu. Devemos nos assegurar que nós gastamos bem o dinheiro de Deus. Branham, le prophète de l'âge, Branham, o profeta da era, il avait un salaire, tinha o seu salário. $100 par semaine, $100 semanalmente. $400 par an, Quer dizer, par por mois. $400 mensalmente. Amen. Et à cette époque, le dollar pesait. E na época o dólar tinha mais peso. Amen. Frère Franck, Irmão Frank il nous déclare en 80 à Kinshasa, nos declara em 1980 em Kinshasa il dit, je prends 1400 Deutschmark. que eu ganho 1.400 do Dutchman. Oui, oui, Sim. il y a beaucoup d'argent. Que ele tem muito dinheiro aí. C'était un salaire moyen de tout Allemand. Quer dizer, ele também um salário médio de todos os alemãos. C'est pourquoi, É por isso, moi, me déclare parfois, irmão Mwamba às vezes tem dito il dit, dans ce message, de que nesta mensagem, si quelqu'un s'enrichit, se alguém se enriquecer, c'est faux. é falso. Il a volé l'argent de Dieu. Roubou o dinheiro de Deus. Amen. Amém. Tout ce qui reste, Tudo que ça resta. va dans l'œuvre de Dieu. O que restar deve ir na obra de Deus. Dans les voyages missionnaires, Nas viagens on missionárias, imprime les brochures, on envoie partout. imprime brochura e envia em outros lugares. É para a obra de Deus. C'est très important. É muito importante. Ce n'est pas un compte privé où vous pouvez tendre la main quand vous voulez. Não é uma prendre conta privada n'importe quelle quantité que vous voulez. onde você coloca a mão quando quiseres, tirar C'est qualquer quantidade de pourquoi dinheiro que nous quiseres. conseillons à tous les É serviteurs. por isso que aconselhamos a todos os servos. Il n'y a nulle part où il est dit dans ces messages ou dans la Bible Não há nenhum lugar onde está dito, mesmo na que mensagem ou na si vous Bíblia, êtes ministre, que se és ministro, vous restez bras croisés. você vai cruzar os braços. Vous ne pouvez plus travailler. Já não trabalhas mais. Não. Paul travaillait. Paulo Et trabalhava. il dit, j'ai travaillé de mes mains Disse que trabalhei com as minhas mãos pour ne pas être à charge. para que eu não seja um peso. C'est la vérité. É a verdade. Ne vous limitez pas seulement au travail des ministres. Não se limite somente no trabalho do ministério. Vous allez faire des dégâts. Vais criar confusão. Le peu que Dieu vous donne, O bocado que Deus vos dá, vous serez tellement égoïste que vous allez oublier même vos collaborateurs.
serás tão egoísta que Não. vais esquecer até os teus colaboradores. Não. S'il y a très peu, Se tiver mais pouco, que chacun ait le peu là. que cada um seja compartilhado nesse pouco. S'il y en a beaucoup, Se houver muito, partagez. então também partilhe. S'il y en a trop, Se houver muito demais, pensez même aux missionnaires qui sont en brousse. pense mesmo nos Et qui missionários que n'ont estão nas même pas de matas, souliers aux pieds. que não têm nem sapatos para calçar. C'est ça le travail de cet argent. É o trabalho deste dinheiro. Amen. Amém. Et ici, chez nous au Congo, E aqui nos países no Congo, il y a tellement de désordre. há muita desordem. Mais aujourd'hui, Mas hoje on doit faire attention. devemos nos acautelar. Parce qu'il y a un ministre de la Justice Porque há um ministro da Justiça qui paraît maintenant un peu sévère. que aparece agora sendo, que parece S'il mais doit severo. être sérieux, s'il doit être sérieux, Se ele que deve ser sério, on va même commencer à contrôler nos finances. vão começar a supervisionar também as nossas despesas, as finanças nossas. Frère Franck à Krefeld, Irmão Frank Krefeld, il a eu seulement la visite des gens de l'administration fiscale. ele recebeu as pessoas da Administração Geral Tributária Fiscal. Ils l'ont contrôlé. Eles vieram aí para controlar, Ce n'est pas votre argent porque o dinheiro não é teu, que vous pouvez gérer comme vous voulez. que vais gerir como quiseres. Amenez ici vos livres de comptes. Epa, traga aqui vossos livros de contas. Et vous avez des églises qui n'ont même pas de livres de comptes. Encontra a igreja que não tem nenhuma ata de contas. Et l'argent se dépense depuis le corbeil. E o dinheiro começa a ser gasto já logo na entrada mesmo lá. Frères, faisons attention. Irmãos, façamos cuidados. Il y a un jugement qui nous attend. Há um julgamento que nos aguarda em tudo isso. Amen. Amém. Il faut que ça soit fait avec discernement. É preciso que seja feito com discernimento. Les mois tels, vous avez eu combien? Um ano tal, um mês tal, tiveram quantos? Frère, l'équipe de Franck montre les livres. É, o homem da oferta apresenta o livro. Como que gastaram a equipa do irmão Frank? Apresenta. Para os pregadores gastamos X. Para as viagens missionárias gastamos X. Para as brochuras gastamos X. Para as fitas, cassetes gastamos tudo. Para a manutenção do tabernáculo gastamos X. Para isso gastamos Il y X. a beaucoup de choses à faire. Há tantas coisas por se fazer. Et il n'y a pas d'autres finances que ce que nous avons. E não há outras finanças do que as que Il temos. y a des frères malades. Há irmãos Il doentes. y a des soeurs qui manquent à manger. Há irmãs sem comida. Où voulez-vous qu'on aille chercher des finances pour les aider? Onde querem que vamos procurar as finanças para lhes ajudar? Revenons à nous-mêmes Voltemos nas nossas consciências et gérons avec discernement l'argent de Dieu. e gerimos com todo discernimento o dinheiro de Deus. Pourquoi l'argent de Dieu? Por que é dinheiro de Deus? Et ce n'est pas notre argent. E não é nosso dinheiro. Dieu se plaint Deus está se queixando dans Malachie. no livro de Malaquias. Il dit, vous me trompez, moi, Será Dieu. que estão a me enganar, a meu On Deus? trompe le pasteur, on trompe le ministre. Será que estão a enganar o pastor ou os ministros? Não, estão a enganar a Deus. La question. E os homens En quoi perguntam: t'avons-nous te trompé? enganamos em Il dit, quem? dans les dîmes et les Diz que offrandes. é nos dízimos e nas Ça ofertas. lui appartient. Porque lhe pertence. Amenez ça Trazem tudo. à la maison des Na trésors. casa de tesouro. C'est pourquoi, par la souveraineté locale, É por isso, pela soberania local, un trésorier. nós elegemos um tesoureiro. Quel est son travail? Qual é o seu trabalho? L'argent de Dieu ne doit pas être chez les pasteurs. O dinheiro de Deus não pode estar na casa do pastor. Ça doit être chez les trésoriers. Deve estar ao tesoureiro. Et l'office des administrateurs E o ofício dos administradores a cette tâche d'inventorier tout ce qu'il y a comme besoin de l'église. tem esta responsabilidade de fazer o inventário de tudo Et quanto de tem na igreja répartir
cet argent selon les besoins. E de começar a dividir este dinheiro, partilhando segundo as necessidades. Ceux qui prêchent Os que pregam doivent en vivre. devem viver disto. Le bâtiment O próprio tabernáculo, o edifício, doit être entretenu. deve ser sempre na manutenção. Les membres qui souffrent. Os membros que sofrem. Frère Branham dit dans l'ordre de 63. Irmão Abraão diz na ordem Nous sommes 63 responsables de nos membres. que nós somos os responsáveis pelos nossos membros. Et nous avons des membres qui manquent de tout. E temos membros que carecem de tudo. Il est à l'hôpital. Está no hospital. Il faut intervenir. Deve lhe ajudar. S'il y a un deuil, Se há il faut óbito, intervenir. deve-se intervir. C'est quand il n'y a absolument rien dans la caisse É quando no cofre não houver nenhuma coisa qu'on recourt maintenant à l'offrande d'amour. que vamos recorrer agora às contribuições de amor. Gérons avec discernement. Vamos gerir com Il n'y discernimento. a personne qui va contrôler qui que ce soit. Não há pessoa alguma que vai controlar Nós. quem quer que seja. Todos nós. Dieu voit ce que nous faisons Deus vê o que estamos a fazer et nous rendrons compte à lui. e responderemos a Ele. Si c'est votre argent, Se o dinheiro for vous teu, avez cultivé, vous cultivaste avez récolté, e depois vous avez ceifaste stocké. e tu armazenaste no bom período, você vendeu e ganhou muito dinheiro. Vous êtes libre, ça c'est votre argent. O dinheiro é teu, você é livre. Dépensez comme vous voulez. Gaste como quiser. Mais l'argent de Dieu, Mas quanto ao dinheiro de Deus, c'est l'argent de Dieu é o dinheiro de et Deus. c'est pour l'œuvre de E Dieu. é para a obra de Deus. Que Dieu vous bénisse. Que Deus nos abençoe. Que Dieu nous fasse grâce. E que Deus nos faça graça. Que nous ayons tous ce discernement Para todos termos este discernimento. pour que nous fassions les choses de Dieu avec discernement. Para que façamos as coisas de Deus com discernimento. Oui. Sim. Et c'est en Israël qu'on nous a dit ça. E é em Israel que nos falaram isso. Jésus n'aime pas le gaspillage. Que Jesus não gosta dos gastos. Dieu n'aime pas le gaspillage. Deus não gosta dos gastos desnecessários. Não. Même s'il a multiplié le pain et les poissons, Que ainda que multiplicou os pães e os peixes, il a ordonné à ses apôtres de distribuer. orientou os seus discípulos para Les distribuí-los. gens ont mangé, mangé, mangé. As pessoas comeram. Ce qui est resté, O resto on n'a pas jeté. não jogaram, On n'a pas jeté. não deitaram a comida. On a encore rassemblé. Juntaram Et on tudo a reconstitué encore d'autres paniers. e colocaram mais em outros Parce que cestos. quelque part, Porque em algum il y lugar en a qui en ont besoin. há alguém que precisa. Et Dieu nous aide. E que Deus nos ajude. Et aujourd'hui, le temps est compté. E hoje o tempo é contado. Si nous avons été distraits le temps passé, Se estávamos distraídos nos tempos passados, désormais, faisons beaucoup attention. doravante tomemos muito cuidado. Que Dieu vous bénisse. Que Deus abençoe. Il est midi 20 São 12h20 et je remets e agora restituo les bâtons agora o cajado ao Merci. presidente. Obrigado. Que Dieu soit loué.